Vamos lá, pessoal. Né? Quem tiver aí com soninho ainda, né? Lavou o rosto, deu tempo, né? Tomou uma águazinha, se hidratar nessas férias, o calorzão tá chegando, certo? O professor ainda continua aqui, começa a falar e a garganta começa a irritar. Então vamos lá, né? Dando continuidade aqui ao nosso código de ética, né? Na área de finanças. E olha só, a gente vai começar a falar sobre o código de ética. Bom, código de ética na área de finanças. Nós vamos mostrar aqui, vocês terão o conhecimento, né, do Código de Ética do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. É o conhecido como IBEF, tá? Entidade de Utilidade Pública, certo? Bom, vocês podem estar acessando esse código na internet, né? Que se alguém quiser o código impresso, né, vocês baixam aí, né, seja no computador, ou seja no celular de vocês, depois vocês, né, imprimem, certo? Bom, o IBEF, ele orienta e exige, né, dos seus associados o cumprimento dos seguintes princípios éticos e de conduta profissional no exercício das suas atividades, certo? Então, vamos prestar atenção aqui, que são os executivos de finanças, né? E vocês irão seguir esses códigos, né? Assim como outros aqui que eu trouxe para vocês, que é da área de finanças, tá? Bom, sustentabilidade e dever social. Falamos aqui sobre sustentabilidade, o que é que a empresa tem que fazer para ser considerada sustentável. O colaborador também tem que fazer atitudes que sejam consideradas sustentáveis, né? Identificar tendências, pesquisar expectativas, pôr em discussão efeitos colaterais, as mudanças do cenário. Essas mudanças do cenário são as adversidades, são as crises. Exemplo, professora, a pandemia, né? Mudou totalmente o cenário, né, de vários setores no mercado de trabalho. E estimular o quê? A geração de ambiente que propicie a inovação e a sustentabilidade e que incorpore uma boa governança corporativa. Boa governança corporativa. Todos estão envolvidos, desde a alta até a mais baixa hierarquia, tá? Todos tendo o dever social de cumprir com aquele código de ética, tá? Cooperar com palavras e pelo exemplo para a preservação do desenvolvimento sustentável da sociedade, da qualidade de vida, do meio ambiente e dignidade do ser humano. A gente lembra de quê? Esse parágrafo aqui do código, a gente lembra de quê? A gente lembra daquela aula de sustentabilidade, né? Do tripé de sustentabilidade, que tinha um aspecto social, né? Tinha um aspecto econômico e o aspecto ambiental, certo? Colaborar para a difusão de conhecimentos, habilidades e atitudes que contribuam para o aperfeiçoamento da gestão, otimizando custos e recursos, né? Fazer mais com o mínimo, tá? Melhorando a produtividade e a qualidade, buscando a inovação e a melhoria contínua. Melhoria contínua da qualidade de vida e trabalho, do meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. Certo? Abster-se e impedir que se adotem atitudes de assédio. Impedir atitudes de assédio, atitudes de preconceito ou preferência injustificada oriundos de diferenças de etnia, cor, gênero, crença religiosa, necessidades específicas, orientação política, né? Condição financeira, social, intelectual, opção sexual, idade, né, condição marital, dentre outras formas de discriminação, assim como repudiar e denunciar atividades que envolvam trabalho forçado e trabalho infantil, de acordo com as leis vigentes. Pessoal, isso aqui tudo aconteceu agora, recente, notícias recentes.
viram aquele grupo de trabalhadores, né, que foram para o Rio de Janeiro, né, com promessas de salários elevados, estavam presos num depósito de uma fábrica, uma mini indústria de cigarros. No quarto onde dormiam não tinha nem janela, era um local abafado, né, iluminação precária. Né. Imagina aí, não podiam sair, os celulares foram tomados quando entraram na empresa, não tinha nem comunicação com a família. Né? Então, tem que evitar isso, certo? Quando se fala de orientação política, crimes acontecendo por conta de partidos políticos. Isso é inadmissível. Onde foi que a gente pensou que um dia ia chegar numa situação dessa? Né? Mostrou ontem na televisão. Pessoal, vamos respeitar as escolhas das pessoas. Né? Famílias se destruindo, irmãos deixando de falar com os outros irmãos, porque a orientação política é totalmente diferente. Né? Irmãos deixando de convidar irmão para o casamento, porque meu irmão é do partido tal e eu sou do partido tal, ele não vem no meu casamento. Quer dizer, dá mais importância para política do que para aquela base familiar, do que para a união familiar. Né? Em que mundo nós estamos? O que é que estamos fazendo com o nosso conhecimento? Né? Nós estamos deixando se levar por isso, por essas brigas. Né? Colegas de trabalho te tratando mal por uma escolha que você faz, por uma atitude que você faz, né? Lhe colocando como culpado de algo e se fazendo de vítima. Né? Isso é inadmissível dentro de uma empresa. Uma empresa que se preze não pode permitir isso. Certo? Uma empresa ela não pode contratar não pode ter somente no grupo dos colaboradores alguém só de um partido e dizer, não, aqui eu só contrato quem é do partido tal. Isso é inadmissível. Tá? Certo? Obrigação profissional. Difundir novos conhecimentos e competências, tá? De modo cooperativo, transparente, objetivo, preciso e fidedigno, considerando todas as partes interessadas. Certo? Manter conduta pessoal que reforce a idoneidade e boa imagem do profissional, da área perante todos os atos, né? Fatos e notícias de caráter negativo, tá? Para a atividade profissional, colaborando para respaldar a imagem e a reputação. Manter-se atualizado e capacitado nas boas práticas, participando de sua divulgação às diversas mídias, dirimindo dúvidas, opinando e recomendando iniciativas e procedimentos mais adequados em sua área de atuação. Né? Solicitar prévia e expressa autorização para tornar público assuntos em que utilize métodos, técnicas, sistemas ou modelos de exclusiva propriedade e uso de organizações, né, contratantes ou de outros profissionais, conferindo o devido crédito a seus autores e proprietários, certo? Excusar-se de críticas e comentários desabonadores envolvendo colegas de profissão ou organizações onde já tenha trabalhado ou prestado serviço. Se você trabalhou numa empresa ruim, para que ficar falando da empresa? Se o seu colega de trabalho foi demitido, para que ficar falando mal do trabalho do colega de trabalho depois que ele sai? Né? Então, tem que evitar isso. Pare de falar daquela empresa que você trabalhou. Né? O mundo dá volta. Aí já pensou? Você está lá na mesma empresa que você estava falando mal? Isso acontece, gente. Tá? Professores falando mal de escola, né? Depois está voltando a trabalhar naquela escola. Né? Isso acontece demais. Estimular a transparência em momentos de bons resultados e de contingências e crises na organização, principalmente quando
tais situações acarretam, né, desdobramentos para outros setores da sociedade e o silêncio possa trazer prejuízos materiais ou morais à atividade, à entidade e à sociedade em geral. Tá? Integridade. Realizar os trabalhos contratados de forma eficaz e com devido cuidado e profissionalismo, mantendo constante comunicação com as direções, fornecendo aconselhamento, orientando, né, orientação que gere valor, né, e garantindo que elas sejam adequadamente informadas acerca do andamento de todos os trabalhos. Abdicar, recusar e denunciar qualquer desvio de conduta, seja qual for a finalidade declarada pelo agente do ato, ou seja, seja qual for a finalidade declarada por quem está cometendo esse desvio, incluindo, entre outras, o favorecimento desleal. Tá? Então, abdicar, recusar e denunciar. Denuncie. Denunciou. A empresa não fez nada? Denuncie de novo. Avise. A empresa não fez nada? Não vai fazer nada pelo colaborador. Aí você já pensa o quê? Bom, essa empresa aqui não vai adiantar, né? Vai ter sempre um colega de trabalho com assédio, assediando, tirando brincadeiras, e a empresa não vai tomar providência, né? Então, que código de ética é esse? Que eu pedi para ver lá quando eu fui contratado, né? Li, tinha falando algo sobre isso e não estão cumprindo, né? Aí desmotiva o funcionário, certo? Recusar qualquer gratificação monetária, comissão ou recompensa material, presentinho, os presentinhos, né? Que não seja decorrente da justa e legal remuneração de seu trabalho. Manter confidencialidade quanto às informações e atividades referentes ao trabalho nas organizações, né, impedindo que a utilização e apropriação indébita dessas informações em benefício dos seus interesses particulares ou de terceiros, mesmo após o término ressalvada a obrigação de divulgar informações exigidas, né, nos termos da lei. Mesmo se você está ali diante das informações e alguém quer alguma informação, você tem que manter, né, confidencialidade. É a questão do sigilo. Sigilo de informações. Toda empresa tem informações sigilosas, né? E uma das coisas que tem que manter em sigilo é a questão da folha de pagamento. Vocês já viram muito falar sobre isso, eu falei muito sobre isso, né? Dentro dessas informações sigilosas, tem, como, por exemplo, a folha de pagamento. Nenhum colaborador tem que saber quanto o outro ganha. Pior coisa que existe é uma empresa onde todo mundo sabe quanto o outro ganha, né? E aí dá margem para começar, né, as discussões. Eu trabalho aqui 2 turnos, 3 turnos, só saio de madrugada e fulano ganha mais do que eu. Sempre tem essas observações, então muito cuidado. Abster-se de convidar colegas funcionários das organizações ativas ou inativas para considerar a proposta de emprego alternativo sem prévia discussão e anuência da organização. Denunciar qualquer situação que configure infração a este código de ética. Qualquer situação que configure infração a tudo que foi falado nesses princípios, tem que denunciar, certo? Conflitos de interesse, né? Comunicar às partes interessadas de forma imediata e clara a ocorrência de circunstâncias ou interesses que possam influenciar o julgamento ou os resultados dos trabalhos, declarando todos e quaisquer eventuais interesses envolvidos direta ou indiretamente com eles, né? Identificar e divulgar ao cliente quaisquer conflitos de interesse e resolvê-los junto ao contratante,
empregador, tá? Visando garantir a continuidade da prestação dos serviços. Ética digital. Cumprir toda a legislação nacional e internacional aplicável referente à privacidade e proteção de dados. Né? Falamos isso em outras aulas da LGPD, né? A lei, né, de proteção de dados, certo? Seja para um cliente em uma loja, aquele formulário que a gente preenche quando vai fazer um crediário. Né? Ali é um banco de dados que a loja tem, então tem que manter privacidade, certo? Guiar-se em questões não regulamentadas para o tratamento de dados, né, da empresa por princípios baseados em confiança, justiça, respeito, responsabilidade, integridade, qualidade, confiabilidade, transparência, denunciando a apropriação indébita de dados aos órgãos competentes. Seguir os princípios da ética digital em todos os processos que tomem decisões informatizadas, garantindo que toda a cadeia produtiva envolvida em sua prestação de serviços cumpra as determinações relativas ao tratamento de dados de seus empregadores, clientes e parceiros. Né? Primar pela clareza na comunicação, né? A transparência, com as partes interessadas, assegurando o entendimento, né, e a validação de decisões digitais, certificando-se do envolvimento do cliente e da compreensão de ações tomadas e possíveis consequências. E olha só, pessoal, que eu trouxe para vocês o Código de Ética da Diretoria Executiva de Finanças da Vale, Companhia do Vale do Rio Doce. Né? Prestem atenção aqui da Diretoria Executiva de Finanças. Quando se fala diretoria executiva de finanças, não é só da diretoria, e sim todos os colaboradores envolvidos no setor de finanças. Certo? Objetivo. Por força das atividades desempenhadas pela diretoria executiva de finanças, os seus profissionais têm acesso a informações e dados estratégicos para a Vale. Bom, por aí, a gente já começa a pensar o quê? Os profissionais têm acesso às informações e dados estratégicos. Então, se esses profissionais têm acesso, o que é que a gente tem que pensar? Eles têm que manter o quê? Confiabilidade, confidencialidade. Eles têm que manter confiança, né, para os outros colaboradores, né, e para a sociedade. Tem que manter sigilo em relação a algumas informações que tem acesso. Não é verdade? Item 1.2 do objetivo. O objetivo do Código de Ética e Padrões de Conduta Profissional dos profissionais da Diretoria Executiva de Finanças, né, o objetivo é tratar as práticas de comportamento a serem observadas no exercício das atividades profissionais, sobretudo no que diz respeito a quê? Integridade, moralidade, clareza de posições e ao decoro com vistas a motivar o respeito e a confiança entre os membros da equipe, bem como do público em geral. Considerando a reputação da Vale. Reputação. Isso fala muito de quê? Da imagem. A imagem da empresa no mercado de trabalho. A imagem da empresa para a sociedade. Né? Item 2, da aplicação do código. O cumprimento desse código é obrigatório para todos os profissionais da diretoria executiva. A diretoria executiva de finanças abrange os seguintes departamentos. Olha aí, né? Finança corporativa, relações com investidores e controladoria. Ou seja, todos esses departamentos aqui têm que ter conhecimento do código. Todos esses departamentos
os que fazem parte desses departamentos, vocês, como técnico em finanças, fazendo parte disso aqui, tem que manter sigilo em relação ao acesso de informações que vocês têm. Certo? Beleza? E todos têm que cumprir o código das normas de ética e conduta. Cabe aos profissionais da diretoria executiva, ou seja, de todos aqueles setores que foram citados, ter elevada conduta profissional. Agindo sempre com o quê? Zelo pelo que faz, pela empresa, pelos colegas de trabalho. Honradez, agir com honra, assumir as responsabilidades, né? Ter respeito e dignidade. Exercer suas atividades profissionais com competência, ser competente, né? E diligência, buscando o quê? O aprimoramento técnico, a atualização permanente, devendo encorajar todos os envolvidos na atividade e adotar tal conduta. Certo? Exercer juízo profissional independente. Ter conduta equilibrada e isenta, não participando de transações e atividades que possam comprometer a sua dignidade profissional, né? Ou desabonar a sua imagem pública, bem como a da Vale. Se você compromete a sua dignidade, você compromete a dignidade daquele ambiente de trabalho, né? Você compromete a dignidade de como você lidar com a sociedade, com o público, né? Manter confidencialidade quando as informações e atividades referente ao trabalho realizado na área onde atua. Todo profissional tem que fazer isso, tá? Sendo a ele vedada a utilização desses dados em benefício de seus interesses próprios, de seus interesses particulares ou interesse de terceiro. É como alguém chegasse para você, por exemplo, se alguém chegasse aqui para Andressa Nascimento, né, ou para alguém de Joaquim Pires, e falasse o seguinte: tu tem informação, né, das finanças, do orçamento, né, da empresa, de quanto funcionário fulano de tal tem que pagar pensão alimentícia. Me passa as informações de quanto ganha esse funcionário, porque ele alegou que está desempregado. Ele alegou que ganha menos do que o valor que o juiz estipulou. Se você fornecer essas informações, né, você está quebrando aqui, ó, você está mantendo a confidencialidade dessas informações, né? Então, você está agindo de forma antiética. E aí alguém pode dizer assim: ah, professora, mas eu conheço pessoas que fazem isso. Eu também conheço, né? Mas fazem até a empresa não descobrir. Porque no dia que descobrirem, aí vai ser complicado. Ser estritamente profissional e imparcial no tratamento com o público. Você não pode tratar bem só porque chegou ali, professora Iuna, né? Vamos supor que eu sou diretora de uma escola. Professora Iuna, o filho de fulano de tal, né? E aí o fulano de tal é o quê? Né? É meu cunhado. Né? Seu cunhado está aí com o filho querendo matricular o filho na escola, né? Mas não quer pagar a mensalidade. Isso acontece. Né? É para cobrar. Eu vou cobrar. Eu posso dar um desconto, certo? Mas não deixar de pagar e vamos ver, né? Ou então, professora Iuna, seu sobrinho bateu num coleguinha, né? Estava batendo num coleguinha, certo? E aí, vai receber suspensão. Né? É para suspender? No Código de Ética da escola não está dizendo que recebe suspensão por agressão física? Pois não importa não, se é meu sobrinho ou não, podia ser era meu filho ou minha filha, vai ser suspenso, tá? Levar em conta na realização de seus investimentos pessoais os conflitos de interesse com as atividades exercidas. Recusar no exercício das suas atividades profissionais qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa.
notificar imediatamente aos seus respectivos superiores acerca de qualquer situação contrária à ética, atitudes antiéticas, constrangimento, difamação, né, discriminação, ilegais, irregulares ou duvidosas de que tenha conhecimento, ficando garantido o sigilo quanto à fonte de informação. Tem que manter o sigilo quanto à fonte de informação. Né? Procurar fazer-se acompanhar de um outro profissional ao participar de reuniões com representantes de instituição externa à Vale. Bom, e é vedado a esses profissionais. O que os profissionais não devem fazer? O que não deve? O que é que o profissional não deve fazer? Aceitar presente de qualquer espécie de parte de profissionais ou instituições que a Vale tenha relacionamento, ressalvando os casos em que os brindes não tenham valor comercial. Professora, e nas festas de fim de ano, que tem brinde? Aí é uma coisa completamente diferente. Né? É uma festa de confraternização, é uma festa de fim de ano, onde tem distribuição de presente, onde tem sorteio, onde tem brinde, aí pode. Né? Tanto é que está aqui, ó, ressalva em casos em que os brindes não tenham valor comercial, não seja uma questão de troca. Né? Eu estou lhe dando aqui um brinde, né? Na festa de final de ano, eu entrego para o funcionário, ó, isso aqui é por aquilo que você fez. Não. Se for descoberto, tá? Tem punições. Sejam distribuídos por entidades de qualquer natureza, a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas. Né? Dia das Mães, a maioria de organizações faz o quê? Entrega um buquê, uma rosa com uma caixa de chocolate ou um chocolate, né? Tá certo, tá bom, tá. De chocolate, o quê? Dia das Mães, Dia da Mulher, certo? Beleza? É vedado a esses profissionais, né, não ultrapassarem o valor unitário de R$200. Né? Participar em eventos de qualquer natureza, do qual o promotor do evento seja parte interessada em assunto em andamento, do qual o profissional faça parte do processo decisório, certo? Os casos excepcionais deverão ser submetidos à apreciação do diretor executivo. Né? Das disposições gerais. O Código trata de um conjunto de normas, né, às quais se sujeitam as pessoas que ocupam qualquer cargo dessa diretoria, sendo que a transgressão dessas normas implicará em quê? Na quebra de um compromisso moral e dos padrões qualitativos estabelecidos para sua conduta dentro do Código. Tá? Outro exemplo do Código, pessoal, do Código de Ética em Finanças. Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, certo? Bom, o Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, estabelece princípios e regras, né, que são aplicáveis a todas as pessoas e quem tiver sido autorizado o uso da credencial e certificação da Planejar e das marcas CFP, que é a Certifid, Financial Planner, e a logomarca CFP Marcas, cabendo à diretoria da Planejar determinar a quem será reconhecido o uso das marcas, bem como a manutenção desse direito. Bom, a aceitação de tal autorização vai acarretar algo, né? Acarreta a obrigação de cumprir as ordens. Se a aceitar, vai obrigar a cumprir as ordens e as exigências de todas as leis e regulamentos aplicáveis elencados nesse código, né? Mas não se limitando a ele,
né, e de assumir a responsabilidade de agir de maneira ética e profissionalmente responsável em todos os exercícios e atividades profissionais em que se envolva. Tá? Para os propósitos desse código, qualquer pessoa reconhecida e certificada pela diretoria da Planejar para usar as marcas será o quê? Designada como profissional CFP ou planejador financeiro. Bom, esse código aplica-se a todos os profissionais envolvidos na prática de planejamento financeiro pessoal ou em qualquer outra atividade profissional em que as marcas sejam usadas no desempenho de suas responsabilidades profissionais. E esse código também se aplica aqui à conduta dos candidatos à certificação da Planejar que tenham sido registrados como tais, né, junto à Planejar. E para os propósitos desse código, o termo profissional CFP compreende qualquer profissional certificado. Tá? Princípios, é a primeira seção, é a seção 1 dos princípios, né, desse Código de Ética e Responsabilidade Profissional. Princípio 1, cliente em primeiro lugar. O que a gente sempre fala que a preocupação da organização é o quê? O colaborador tem que se preocupar com quem? Com o cliente. Né? Por quê? O consumidor final, isso vai fazer uma propaganda onde? Em toda a sociedade. Então, o cliente aqui é a sociedade, a preocupação, né, é a sociedade. Então, a sociedade em primeiro lugar. Colocar os interesses do cliente em primeiro lugar. Né? É marca característica de profissionalismo do planejar financeiro, colocar os interesses do cliente em primeiro lugar, agindo de forma honesta e não colocando ganhos ou vantagens pessoais acima dos interesses do cliente. Princípio 2, integridade. Fornecer serviços profissionais com integridade. Né? Eu vou já perguntar bem aí, tem slide aí de atividade? Tem, Gardênia? Se tiver o slide aí de atividade, vamos colocar no slide de atividade. Veja bem aí. Tem não, ok. Vamos voltar. Estava aqui. Beleza. Volta. Vamos lá, pessoal. Princípio 2, fornecer serviços profissionais com integridade. A gente falou de integridade, a pessoa tem que ser íntegra, né? O profissional ocupa uma posição de confiança. Conquistar confiança não só dos clientes, né? Mas dentro da empresa. E a fonte primordial dessa confiança é o quê? Se você é honesto, você conquista confiança. Né? Isenção e transparência do profissional de planejamento financeiro pessoal, mantendo o quê? A integridade, acima de tudo, o profissional deve considerar diferenças legítimas de opinião. Tá? Princípio 3, objetividade. Fornecer serviços profissionais de forma, né, objetiva. O profissional deve buscar o quê? Atender às necessidades e objetivos do cliente dentro do escopo do serviço que foi acordado, que está no acordo. Está no acordo com o cliente? Tem que cumprir. Tá? Tem que atender a necessidade. Nós sabemos que as organizações elas se preocupam em quê? Atender a necessidade, né? Satisfazer o cliente, o desejo do cliente. Por isso que o cliente, a gente viu aquele princípio, o cliente em primeiro lugar. Tá? Uma empresa não funciona sem cliente. Uma escola não funciona sem aluno. Qual é o cliente da escola? É o aluno. Né? Uma escola não funciona sem professor.
Não é verdade? Então, tem que cumprir com o acordo. Tem que atender a necessidade. Certo? Tem aluno e não tem professor, como é que vai atender a necessidade desse aluno, se não tem professor? Então, tem que contratar. Certo? Quarto princípio, princípio 4, probidade. Ser justo e imparcial nos relacionamentos profissionais. Nas relações ser justo e imparcial. Teve um problema? Vamos ser justos, vamos ouvir os 2 lados, ou 3 lados, ou 4 lados, os lados dos envolvidos. Vamos ser imparcial, não vamos tomar, né, a situação somente por um lado. Ah, porque é meu amigo, então eu vou proteger aquele colaborador, porque é meu amigo, eu gosto dele, puxa meu saco, né? Aí eu vou proteger. Nada disso, tá? A probidade existe do profissional manter com os clientes uma relação profissional íntegra. Geralmente, né, a gente tem exemplos muito básicos. Né? Em salão de beleza, gente, a gente nota, né, que a cabeleireira gosta mais de atender uns clientes do que a gente. Né? A gente nota. Quem aí nunca viu? Né? Só que tem que tratar o cliente igual. Né? Ah, porque eu marquei tal horário, mas uma amiga minha, uma cliente antiga, já vinha nesse horário, não dá para lhe colocar, não tem vaga. Não pode ser assim. Né? Porque senão vai quebrar a empresa, certo? Então, essa relação profissional tem que ser íntegra, revelando o quê? E gerenciando possíveis conflitos de interesse. Né? Envolve compatibilizar os próprios sentimentos, preconceitos e desejos de forma a alcançar o quê? Um equilíbrio entre os interesses conflitantes. A probidade é tratar os outros da mesma maneira que gostamos de ser tratados. Olha aí. Entra a questão aqui, ó, do respeito, da empatia. Tá? Professor, isso acontece só em organizações privadas? Não. Em organizações públicas. A gente vê muito isso aqui, pessoal. Interesses conflitantes. Até na hora de contratação. Né? Tem uma vaga. Aquela vaga ali está destinada para um profissional que possa exercer aquela função. Né? Capacitado que possa esquecer. Mas existem os interesses. Ah, não, eu vou colocar a minha sobrinha que ela está precisando de emprego. Né? Entra nessa questão bem aqui, tem que ser justo e imparcial. Certo? Beleza? Professor, e acontece, né? Como, por exemplo, isso acontece em universidades? Né? Essa relação, né, professor-aluno, aluno-professor. Né? Tem professor que escolhe ali um aluno para conseguir estágio. Né? Abre um estágio, várias vagas. E aí o professor tem ali toda a documentação para encaminhar os alunos. E aí o professor pega ali, de acordo com as médias, de acordo com as notas. Né? Tem professor que não segue não aquilo, gente. Tem professor que bota somente o que ele quer que esteja ali naquele estágio. Tá? Isso acontece, certo? E isso aí não pode. Ele tem que colocar de acordo com o edital ali está pedindo. Né? Por exemplo, 5 vagas com médias aí de um nível de média. Ele não pode escolher aquele aluno que ele gosta. Tá? Princípio 5, conduta profissional. Agir com postura profissional exemplar. A conduta profissional exige comportar-se com dignidade, agindo com respeito para com os clientes e outros profissionais. Não só a postura profissional não é só no ambiente de trabalho. Tá? A postura profissional é com a empresa, dentro da empresa, tá? E com os clientes. Ou seja, sociedade. Não é só a empresa que está sendo vista, não.
Você, como profissional, está sendo visto por outras empresas. Né? E se a empresa não te valorizar, outra vai te valorizar. Tá? Clientes e outros profissionais em conformidade com as regras, regulamentações e os requisitos profissionais adequados. A conduta profissional requer também que o planejador financeiro aprimore e mantenha a imagem pública das marcas, do profissional e o compromisso destes, né, em bem servir. Certo? Quando vocês estiverem no mercado de trabalho, cuidado com a imagem de vocês. Né? Façam a coisa certa. Né? Vocês vão ser vistos, não é só pela empresa que você trabalha. Você procura trabalhar para não ser reconhecido somente pela empresa onde você está exercendo sua função. Mas o seu trabalho vai ser reconhecido ao ponto de, imagina aí o seu diretor, o seu coordenador, o seu chefe, o chefe da empresa, o presidente da empresa, né? Reconhecer o seu trabalho e aí comenta com outros empresários. Né? Com outros donos de empresa, com diretores de empresa. Então, vai começar a falar e as outras empresas vão ficar de olho em você como profissional. Por isso, a gente tem que manter uma boa imagem profissional. Certo? Princípio 6, competência. Manter e desenvolver as habilidades e os conhecimentos necessários para fornecer serviços profissionais de forma competente. Competência exige o quê? Atingir e manter um nível adequado de habilidades, tá? Capacidades e conhecimento para o fornecimento de serviços profissionais de planejamento financeiro pessoal. Inclui também o quê? Sabedoria e maturidade para conhecer as limitações e as situações em que a consulta, né, ou encaminhamento para outros profissionais for apropriada. Tá? Competência exige que o profissional tenha um comprometimento com sua educação continuada e o aperfeiçoamento profissional. Você não vai ficar parado. Eu fiz o curso técnico em finanças, estou ganhando bem, estou trabalhando, ninguém está reclamando, meus colegas estão fazendo cursos, eu não quero fazer curso. Opa, cuidado. Né? Se comprometa com a educação continuada, não pare. Né? Se aperfeiçoe. Porque se você sair daquela empresa, você entrando em outra, vai lhe cobrar muito mais ainda. Né? Vai exigir mais de você. Então, você tem que aperfeiçoar o seu profissionalismo. Se aperfeiçoar como profissional. Né? Princípio 7, confidencialidade. Proteger a confidencialidade de todas as informações dos clientes. Observem que em todo o código de ética de finanças, a gente está falando desses princípios. Exige do planejador a guarda e proteção das informações dos clientes, bem como dos seus próprios colaboradores, de forma a permitir acesso prudente apenas às pessoas autorizadas. Não é todo mundo que tem acesso às suas informações. Né? As minhas informações na empresa, né, o porteiro não tem acesso. Né? Outros professores não têm acesso, somente o setor responsável. Um relacionamento de confiança, né, com o cliente só pode ser construído sobre o entendimento de que as informações serão tratadas de forma discreta e segura e não serão reveladas inadequadamente. Princípio 8, diligência. Né? Fornecer serviço profissional de forma diligente. A diligência exige o quê? Do planejador financeiro atender aos compromissos profissionais com zelo, dedicação e rigor, cuidando adequadamente do planejamento e execução dos serviços profissionais nas condições acordadas, ou seja, nas condições que estão no acordo. Bom, e qual a real importância da ética profissional? Falamos de ética, código de ética, de código de conduta. E qual é a importância? Né? Nós sabemos que em uma sociedade marcada pela corrupção, a nossa sociedade é marcada pela corrupção e desonestidade. Os profissionais que zelam pela ética e moral precisam ser valorizados.
né? E usados como referência para muitos jovens, para vocês que vão entrar no mercado de trabalho, que estão tentando entrar no mercado de trabalho. Logo, em termos de carreira, um profissional ético, além de ter o respeito dos colegas e do líder, sem dúvida conseguirá se destacar na função que desempenha. Tá? Vivemos numa sociedade marcada por corrupção e desonestidade. E muitas vezes, o certo é manter a ética profissional. Mas muitas vezes a ética não é muito bem considerada. A pessoa ética, ela é vista, ela é criticada também, porque todo mundo vai falar o seguinte, só quer ser o certinho. Não é? Isso acontece. Somado a isso, falando agora da realidade empresarial, a atuação ética e justa dos colaboradores cria um ambiente mais harmonioso, né? E tranquilo. Né? Sem contar que o rendimento e a qualidade do trabalho também é notável. Um ambiente harmonioso e tranquilo, ele vai aumentar o quê? A produtividade. Né? Atitudes responsáveis ajudam tanto na formação do caráter do colaborador, né, quanto no aumento do índice de satisfação dos clientes. Olha aí, aumento do índice de satisfação dos clientes. Qual é o cliente que gosta de um péssimo atendimento? Qual é o cliente que gosta de uma má informação ou uma não informação sobre um produto ou serviço que ele esteja procurando no mercado de trabalho? Qual é o cliente que gosta de um funcionário desinformado, até sobre o que faz? Ninguém gosta, gente. A ética profissional começa na escolha da faculdade, a gente iniciou a aula falando sobre isso, que deve ter aulas, debates e profissionais dedicados a essa postura. Né? Profissionais que não só deem aula, mas também que mostrem que tem essa postura. Né? Também está na sua vontade de aprender mais e de se inteirar sobre sua profissão. Tenha atitudes proativas, não espere. Se você sabe o que tem que fazer e é para fazer e você pode fazer, faça. Não espere alguém chegar e dizer assim, ei, faz isso aí. Né? Preencha aqui esse formulário. Né? Organiza aqui esse banco de dados. Se você sabe fazer e é para fazer, faça. Leia sempre e peça ajuda aos seus professores. Professora, tenha uma atitude proativa. Explique melhor. Né? Vá lá na cozinha da sua casa, com certeza tem uma garrafa vazia. Com certeza tem uma garrafa vazia. Foi você que secou? Não. Aí por isso você não vai encher? Você não está bebendo água? Você não vai beber água? Né? Enche. Certo? Eu cheguei em casa ontem, minha gente, uma sede. Cheguei na cozinha, estava lá a filhinha, ó. Que é isso? Só bebeu e foi botando a garrafa vazia. Pode encher. Pode encher, minha amiga. Eu só quero aparecer nessa cozinha aqui com essas garrafas tudo na geladeira. Gente, isso aí é falta de proatividade. Quer dizer, ia sentir sede e já estavam as garrafas secas. Aí isso aí é absurdo. Né? Nessa questão aqui de profissionais dedicados a essa postura, vamos dar um exemplo, né? Na área de psicologia, tem psicólogos que se formam, fazem psicologia, ouve o problema, né? As mágoas, as tristezas dos clientes, dos pacientes. Aí, quando chega em casa, comenta. Eu já passei por uma situação em que, né, era tia de um conhecido meu, né? E numa reunião de família, ela sentada, começou a rir de uma situação de um paciente. Falar do problema do paciente. Isso é uma atitude antiética. Professora, mas ela estava só dentro de casa, mas dentro da casa, na reunião de família, não só tinha família, tinha pessoas conhecidas, que ao ouvir as histórias, em alguma situação lá na frente, vai contar aquela história. Né? E aí vai, aumentando aquela história, vai tendo aqueles ruídos de comunicação. Quer dizer, uma profissional dessa, na hora da conversa
né? E no momento que eu vi ela rindo, todo mundo riu, eu olhei para ela e digo, eu nunca entro no seu consultório. Não entro. Ah, é porque conhece, nem se eu conhecesse. Só de olhar o jeito da pessoa, eu disse, eu não entro no consultório. Eu vou falar um problema. Né? Para sentar numa roda e ouvir a minha história. Gente, isso é sério, isso acontece demais. Né? Tem profissionais assim. Se reúne, né, com colegas da mesma área e ficam falando dos problemas. Recentemente mostrou na rede social um comediante, né? Eu não sei se vocês viram, não sei se a professora Gardenia viu, não sei se nosso diretor de imagem viu, um comediante que fez uma brincadeira, né, com as crianças do Teleton. Vocês viram? Gente, aquilo ali foi demais. Né? Dizer que a família não ia ter mais problema com água porque o filhinho tinha hidrocefalia. Olha aí, a professora Gardenia viu. Quer dizer, isso são atitudes antiéticas e aquilo ali estava num show de comédia. Quer dizer, o que é que aconteceu com ele? Chegou para trabalhar, aí foi demitido. Né? Ainda achou ruim. Né? Ah, eu estava fazendo comédia, eu estava rindo. Aí, rindo, me desculpe a palavra aqui, né? E o termo que eu vou usar, mas muita gente diz isso. Rindo da desgraça alheia. Né? Eu não gosto nem dessa palavra. Então, cuidado, certo? Cuidado, vocês, futuros técnicos em finanças. Né? Vocês vão se deparar com informações, várias informações sigilosas. Né? Comecem a se observar. Se alguém chega para vocês contar um segredo e diz assim, ó, eu estou contando para ti, você já desconfie, né? Já fica assim com o pezinho atrás, estou contando para ti. Né? Cuidado, certo? Eu ouço as coisas, ó. Né? Se somar, somou. Se não somar, né? Quando alguém chegar para você, se autoconheça agora como estudante, alguém chegar para você, eu tenho uma coisa para te contar. Eita, mas eu tenho uma amiga que chega assim, menino babado. Vem cá, esse babado aí vai me fazer bem? Né? E vai fazer bem para ti, que tá contando? Se não, não quero nem saber, é coisa boa. Se for coisa boa, ok. Né? Mas se for coisa ruim, não conte não. Certo? A gente só assiste coisa ruim, só está passando coisa ruim, só está acontecendo coisa ruim, seja em casa, seja com amigos, seja no ambiente de trabalho. Então, vamos amenizar isso aí. Vamos começar a ter ética dentro de casa, que é a base, que são as primeiras relações interpessoais. Né? Certo? E a gente começa a fazer essa revisão durante todo esse tempo, aproveitando que hoje é o último dia, né, de aula, que a gente já vai entrar, certo, em férias, ok? E a gente vai ver aqui os benefícios que a ética traz para o mercado de trabalho. Não só para o mercado de trabalho, mas para vocês, futuros profissionais. Tá? Quando você age com ética profissional, ajuda o ambiente de trabalho a evoluir, fazendo com que você cresça aos olhos das lideranças. Você é bem visto, não só como profissional, mas a empresa também é bem vista. Mas essa postura vai além, porque ajuda o quê? Facilitar a construção de uma boa reputação profissional, o seu networking agradece, melhorar o ambiente de trabalho, ampliando o coleguismo, e do coleguismo pode passar para onde? Para uma amizade. É difícil, mas isso acontece, tá? Trazer mais clareza aos processos, né? Evitar fofocas, por exemplo, que fazem com que o ambiente se torne pesado. Muitas vezes, tem um grupo, né? Chega numa sexta-feira, num sábado, vamos marcar para tomar umas. Né? E ali, pessoal, conversa de tudo na mesa. E termina comentando algo sobre o ambiente de trabalho. É nesse ponto aí que você deve ter cuidado. Né? Nesse ambiente onde todo mundo está na mesa, tomando umas, comendo, né, um torresminho, eita, a hora do almoço chegando e a gente falando de comida. Né? A professora é malvada. Né? E aí o que é que acontece? Você conta algo do ambiente de trabalho,
quando chega no ambiente de trabalho, passa 1, 2 dias, aquilo que você falou na mesa, né, já tem setor sabendo. Gente, isso é a pior coisa que existe. O que acontece no ambiente de trabalho, deixa no ambiente de trabalho. Você não está no ambiente de trabalho, vai conversar sobre outra coisa. É lógico, aí vocês me perguntam, professora, a senhora nunca fez isso? Já, mas já sofri sérias consequências. Né? Não só eu, mas todo o grupo que estava sentado. Né? Já sofreu sérias consequências, porque teve uma pessoa, né, que a gente já ficou observando porque era o caladinho da mesa. Só fazia rir, né, não comentava nada. Né? Então, eu já fiquei ali ó, com o pé atrás. Eu disse, eita, a gente nota. Né? A gente nota na hora em o que a gente pode conversar e com quem a gente pode conversar. Então, levem isso para a vida de vocês. Cuidado. Professores, só acontece no ambiente de trabalho? Não, acontece também no ciclo social, com nossos amigos. Né? Acontece na faculdade, acontece na escola. Né? Mas eu não digo que você tem que ter maldade. Tem um pouco de malícia que dá para identificar quem é a pessoa, quem são, né, que sai espalhando. Dá para identificar na hora. Né? Então, vai tomar um lanche, né, com um colega de trabalho, converse de outra coisa. Né? Se tem televisão no local, começa a falar sobre o programa que está passando. É melhor do que conversar coisa do ambiente de trabalho. E no outro dia você está ali, ó, aos olhos dos outros, sendo, né, o motivo daquela conversa. Certo? Pessoal, eu espero, de coração, tá, que vocês tenham aprendido um pouco sobre a ética e relações interpessoais. Voltaremos em agosto, certo? Eu creio que, não sei se é a mesma disciplina, mas eu creio que estarei aqui com vocês. Também não sei os horários ainda, beleza? Creio que estarei aqui. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre ética e relações interpessoais, levando o que a gente passou aqui, o que todos os professores passaram, né? Eu não sei os outros professores, mas eu sempre dava um exemplo o quê? Da realidade. Né? Falava algo para o ambiente de trabalho, para uma organização, para uma empresa, e colocava a casa de vocês como uma empresa. Colocava a família de vocês como uma equipe. Né? A relação interpessoal, então a gente começa a se relacionar dentro de casa. O nosso comportamento ele tem que ser podado dentro de casa. A gente tem que se autoconhecer, conhecer as nossas atitudes dentro de casa, com pai, mãe, filho, família, né? E por que não com animais? Né? O nosso comportamento, como tratar, né? A gente já mostra muita coisa, certo? Então eu agradeço de coração, vou passar 1 mês sem ver vocês. Né? É muito tempo, certo? Passar 1 mês aí de julho sem ver vocês, sem estar dando um bom dia para vocês, né? Sem estar puxando aqui a orelha de vocês, sem estar cobrando interação. Muitos fazem interação, outros ficam aí caladinho. Né? Não sei, eu quero mais participação, certo? Em agosto. Beleza? Qualquer dúvida, eu não sei se alguém tem meu contato, minha rede social, se alguém for me adicionar, por favor, se identifiquem. Né? Esse negócio de botar para seguir a professora, se eu não conhecer, não deixo. Então, manda um direct, professora, sou seu aluno, sou sua aluna do curso técnico de finanças, né? Sou eu, pode confiar, aceito. Né? Se não for, não aceito não. Tá certo? Olha, eu tenho você, não tenho, Gardênia? Eu tenho você nas minhas redes sociais, não tenho? Pronto, nós nos temos. Tá vendo, pessoal? Pronto, gente. Pois é isso. Então, fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Grande abraço para vocês e foi um prazer estar aqui sendo professora do curso técnico em finanças.